Shalom, shalom a todos e que o Senhor abençoe a cada um de vocês de uma forma particular e sejam abençoados mesmo ricamente. É mais uma honra de estar aqui e levar para si que nos acompanha esta lindíssima mensagem da parte do Senhor. Como havíamos prometido, estaríamos aqui a apresentar um jovem pregador, um jovem pastor, intitulado o nome de Elias Bete. É um prelúdio mesmo, na verdade. Quando nós falamos do começo, não podemos nos afastar em chamar deste nome o prelúdio. O prelúdio do jovem pastor Elias Bete, fundador do tabernáculo da aldeia da Fortaleza, em Cabinda. É uma história de fé e dedicação. Desde cedo, Elias se destacou por sua humilde e compromisso com a espiritualidade, sempre buscando aprender e crescer aos pés do seu ancião. Esse, de facto, é só uma introduçãozita. Mas pronto, pastor Elias, Deus abençoe, shalom para si. Shalom, shalom, Deus abençoe ricamente, irmão David Cosme Braz. É sempre um prazer estar cá no nosso programa, modesto programa, realmente, o portal A Voz Sagrada. Realmente. Sinta-se à vontade. Obrigado. E estás à vontade de responder aquilo que achares que tens de responder. Obrigado. Aquilo que achares que não tens de responder, estás à vontade. Obrigado. Nós respeitamos essas privacidades. Então, pastor Elias, quem é o pastor Elias, na verdade? Pastor Elias está bem presente de ti e que está aqui sentado com você. Sou eu. Obrigado. Pronto, de uma forma muito mais abreviada. Ok. Pastor Elias, de facto, temos aqui uma história sua. Sim. E teu percurso, né? Está começou aqui a ver na minha folheta. Mas, entretanto, pastor Elias, desde quando é que se inspirou? Desde quando é que tu achaste que não tivesse um chamado da parte de Deus para a evangelização da palavra que te tornou agora um pastor? Muito obrigado pela pergunta. Irmão David, realmente a história é longa, mas todo ministro chamado por Deus nunca pode esquecer o seu dia do chamamento. Realmente eu tive o chamamento para proclamar, pregar o Evangelho tão cedo. Isto está a se falar de 28 de janeiro de 2009. Pronto, notamos que de facto é muito cedo, por isso é que está mesmo aqui. Desde cedo Elias se destacou por sua humilde e compromisso com a espiritualidade. Exato, né? Exato. Bom, pronto, digo assim, por começando a perguntar, qual é o nome da sua comunidade, da sua igreja? O Tabernáculo da Fortaleza é Tabernáculo à Mão de Deus. A mão poderosa. Sim. Que sempre nos realmente. E que sempre nos abençoa. E que nos conduz, né? Evidentemente. Exato. Pronto, professor Elias, é um bom nome que tu atribuíste para a sua comunidade, a sua igreja, mas entretanto, né, como é que começa essa tua caminhada? Bem, a minha caminhada começou pela evangelização da palavra, tal como o fundador tem feito. É por isso que eu tenho dito que um fundador é especial. Um fundador tem outro, como que eu posso dizer, uma outra missão, né? É porque existe uma diferença entre um fundador e com alguém que foi lhe confiado uma assembleia. Exatamente. Exato. Principalmente aquelas pessoas que foram confiadas uma assembleia que ainda não tem ordem, está ainda no controle do seu ancião que ele enviou lá. Mas quando é que se pode sair da tutela ou do controle do seu ancião? Tão logo que fores, primeiramente, se não és consagrado, e a igreja onde foi-te confiado e ter uma ordem. Se assim não for, então estás no controle do seu ancião. Ainda estás na tutela do seu e ancião. não podes alterar nada sem o teu ancião. Ok.
Ok. Então, de facto, está claro, está muito claro. Pastor Elias, de facto, vamos ainda recuar um bocado, né? Só um pouquinho. Eu queria falar de alguém muito especial da sua vida, né? Que eu sei se estaria cá, estaria orgulhosamente em ver essa tua trajetória brilhante. Exato. Falo diretamente da sua mãe e que não foi só a sua mãe. Realmente. Foi uma mãe para nós e que Todos. Deus o tenha. Amém. Essa senhora, como é que ele devia estar a ver o seu filho a trilhar e a trajetória tão brilhante do seu filho? Olha, digo eu que ela estaria tão feliz, mas também acredito que ela, onde ela está na glória, está feliz por realmente me deixou no caminho do dever, me deixou a pregar a palavra de Deus. Eu não decepcionei a minha mãe. E não somente ela, foi muito minha amiga, mesmo em algumas viagens missionárias que eu fazia. Eu ainda me lembro, na última vez que eu fui pregar no Belize, na altura estava lá o pastor Pedro Baza, eu fui com a minha mãe até na viagem, preguei e gostou da pregação. Sempre me dizia, Eli, guarda esse caminho da palavra. Amém. Eu amei muito ela. Olha, eu conheci, aliás, a mamãe, foi mamãe nossa, e eu também consegui de partilhar uma lindíssima vida, história com ela. Eu sei que ela foi mesmo amante da palavra de Deus. Realmente. Sei exceções. Foi uma mãe que não sabia fazer distinções. Realmente. Ela abraçava todos. Todos. Sou muito grato por este lado em que ele carregava. Realmente. Então, qual é o momento só tão especial que tu tiras, né? Quando tu pensas na tua mãe, olha assim para Deus, de facto, ela se foi, mas eu tenho guardado esse momento. Qual é o momento que tens guardado? O momento que eu tenho guardado, na altura que eu andei com a minha mãe, ela me dizia, Eli, um dia vocês vão me pensar. Então, todas as vezes, eu sou muito sensível, né? Eu penso muito ela até hoje, principalmente quando eu casei. Eu lagrimei, pensei nela, que se ela estivesse aqui, é claro que ela também ia jubilar como outras mamães estavam jubilando no meu casamento. Como todos nós jubilamos. Realmente. Pronto, vamos chegar nesse ponto, porque é um ponto que eu Realmente. pus ainda entre aspas, né? Entre parênteses, vamos chegar nesse ponto. Então, nós vamos voltar rapidamente, Sim. porque nós temos tido sempre um pouquinho de tempo, porque Ok. o tempo voa como se fosse um papel, um sacozito a voar pelo vento ou pelo ar. Então, essa trajetória, como é que começas, ou como começou a sua evangelização, né? Na aldeia da Fortaleza? Bem, a minha evangelização é tal como eu te disse no princípio, não fui enviado por um homem, Deus me usou e me disse, vai à Fortaleza. Lá fui, a primeira coisa que eu fiz, me encontrei com o chefe da aldeia, que é o coordenador, ele me deu a permissão e eu fui evangelizando casa em casa. Eu chegava no quintal, encontrava toda a família deitado, alguns a descansar, alguns a jogarem dama. E na hora que eu entrei com a Bíblia e fui pregando cada um deles. Eu me lembro, na primeira exortação que eu fiz, eu batizei 10. 10. No primeiro dia. No primeiro dia. Batizei 10. Mas calma aí. Tu foste no primeiro dia. Sim. Exortaste. Ok? As almas se converteram. Exato. Batizaste. Batizei. Quando você achou isso, o que aconteceu? Pensaste, não, vou ter que fazer uma igreja, ou vou ter que comissionar e entregar essa obra ao ancião? A princípio, quando eu batizei, eu liguei para o pastor Cosmo. Liguei para ele, né? Para ouvir o dele. Porque uma vez também já fui treinado há muitos anos atrás, antes da Fortaleza. Sim. Então eu não queria só fazer algo sem o meu condutor. Que é lógico, sim. Porque eu tenho um pastor, eu tenho um ancião. Dá para perceber? Então é a razão pela qual que eu lancei bola no pastor. O pastor disse, não, continua a exortar. Lá fui exortando, batizei de novo um chamado Gabriel Poate, o pastor Cosmo conheceu. Esse Gabriel Poate que nos deu a casa dele, onde nós íamos cultuar.
Pronto, falando da sua trajetória, vamos ainda falar da sua trajetória mesmo. Não me digas que começaste a pregar uma fortaleza. Exato. Tu já vinhas pregar. Ok. Eu quero buscar um bocado desse lado. Eu tenho a sua história. Tu começaste a pregar no tabernáculo do IAB. Do IAB, sim. Pronto, onde o seu pai, Ok. né? Sim. Porque é uma família de pregadores, Exato. onde o seu pai foi o pastor. Exato. Prontos, explica lá, o que é que te faz sair daí e que te dá a direção de ir à Fortaleza? Eu comecei no IAB, porque lá esteve lá o meu pai, o fundador da Assembleia de IAB. Então comecei lá a colaborar com ele nas pregações e realmente tudo na conduta do nosso ancião, que é o pastor Cosmo. Então, porque lá não fui o pastor do IAB, mas eu tive aquela vocação. Você trabalhavas com seu pai, Exato. Tive aquela vocação. auxiliavas o teu pai. Exatamente. Então, realmente, eu tive outra vez um apelo, uma visão, disse, não, Fortaleza lá também tem lá um povo. Sim. Eu vou lá chegar para ver. Então lá fui, olha só Deus o que faz, numa primeira exortação, vieram 10, apanhados na rede. Então fui pregando até hoje, nós temos lá uma igreja. Assim em mente, aliás, deve ser também em mente, qual é o nome da sua igreja? Tabernáculo A mão de Deus. Já nos informou. Já não esquece. Já não... Pronto, pastor Elias, eu queria perguntar uma coisa que é muito essencial para nós também, né? Estás envolvido numa família de pregadores. Sim. O seu pai é pregador, seu pai é biológico, o seu irmão mais velho, o pastor Sérgio, e tem uma saudação especial para nós. E também, tu também estás aí a trilhar nas mesmas sendas. Então, eu queria saber o que lhe levou a pregar. Será que quando observavas o teu pai, te criava um espanto, olhavas para o seu irmão, te criava um espanto? O que aconteceu? Ok, tal como disseste, nasci numa família cristã, dos pregadores. A experiência do pastor Beto e do pastor Sérgio não é minha experiência. Cada um tem a experiência dele. No dia do meu chamamento, Deus me chamou sozinho no ministério. Pastor Sérgio ide e pastor João Beto também ide. Eu não olhei para o pastor Sérgio, não olhei para o pastor João Beto, mas olhei aquele que me chamou. Então, geralmente as pessoas pensam desta forma, estão errados. Não, estão totalmente errados. Ninguém te influenciou. Ninguém me influenciou e ninguém me disse que prega. É uma experiência tua Particular com Deus. com Deus. Prontos, nos 5 ministérios. Bem, nos 5 ministérios, Estás lá. estamos lá. Não é estamos lá, estou lá. Ok, particularmente. Particularmente. Prontos, olha a posição dos 5 ministérios. Olha, nos 5 ministérios, bem, estou lá como pastor, ou evangelista. Prontos. Deus é que sabe. O resto Deus é que sabe, vai complementar. Bendito. Então, calma aí. Ainda estamos na caminhada, né? Não, prelúdio. Fortaleza Por vai isso, nascer. sim, por isso é que nós buscamos o título, o prelúdio. Exato. O princípio. Então, eu queria saber o que tu ensinas na sua igreja? Qual é a doutrina? Qual é a coluna vertebral? Porque a doutrina é a coluna vertebral de uma igreja. Exato. Igreja que não tem doutrina, Uma igreja não é morta. igreja. Não é igreja, com certeza. Então, eu vou querer saber qual é a sua doutrina. O que tu crês? A minha doutrina, a coluna vertebral de uma doutrina é ter uma doutrina posicionada primeiramente e que nós chamamos de sã doutrina. A sã doutrina é uma doutrina verdadeira, pregada por profeta William Manuel Branham, e recebemos também um ser fiel, que é irmão Frank, né, que vem destruir
o alimento espiritual. Pronto, então, quando se fala dessa doutrina, estamos a buscar a doutrina apostólica, Realmente, original. que os apóstolos pregaram, Sim, sem nada mais, sem nada menos. sem nada menos. Prontos. Então, e como é que tu se posiciona? Como é que tu se posicionas quando nós, muitas das vezes, buscamos aquele contexto que se diz que, sem ser consagrado, não tens muito espaço de manobra. Como é que explicas isso? Muitos falam, e realmente isso vem mais de nós, servos de Deus, que muitos falam, não, eu já estou consagrado há muito tempo, desde que eu recebi o Espírito Santo. Tudo bem. Se nós vermos na Bíblia, existe procedimento bíblico de que nós não podemos pular. Consagramento é a aprovação ou aceitação do teu ancião e de Deus. E é muito importante, porque quando você for consagrado, já é um servo completo. E onde você for, a palavra que será pregada através de ti vai edificar onde as pessoas, onde você for. Então, o que é que dizes nesses que não estão consagrados, mas persistem e insistem em fazer viagens missionárias longínquas? Bem, é aquela coisa, você faz uma viagem não missionária e chegas numa igreja, o pastor quer que você prega, né? O pastor quer que você prega, porque você vai se apresentar, que sou tal fulano, vim da Assembleia X, sou o condutor. E no dia seguinte o pastor vai dizer, olha, eu quero que você pregue a palavra. Está a perceber? Mas, sendo você humilde, filho humilde, o que tens de fazer? Liga para teu ancião ainda. Liga. Não é pedir permissão. A forma também de avisar, porque temos que respeitar nossos pais. Temos que respeitar nossos pais. Se eu dizer, tudo bem, para podes pregar, prega essa palavra. Você ministra. Você ministra. Mas não vai com o intuito de poder fazer viagem missionária, porque ainda não tens uma ordem de viajar. Nenhuma aceitação. Do ancião. Está entendendo? É assim que nós cremos. E nós temos que aceitar, admitir essas coisas, que a consagração não é também uma coisa tão grave que outras pessoas agora fazem. Grávida, não sou consagrado, eu sou consagrado. Não. Deus, Ele sabe. E teu ancião tem que aprovar teu ministério. Então, nesse contexto, podemos assim dizer, reprovas quem faz viagens missionárias longínquas sem aceitação do ancião. Sim. Reprovas redondamente. Reprovo isso. Qual é o conselho que tu tens para dar para esses jovens ou não jovens ministros, né? Sim. Ou pregadores? Ok. Ou pregadores, vamos assim chamar, que têm essa conduta? O conselho que eu tenho para dar para os ministros, principalmente os ministros jovens, antes de fazer uma viagem, consulta o teu pastor. Porque o teu pastor, ele sabe a nível da pregação que você está. O teu pastor pode ligar para lá, e também todo pastor que recebe um ministro vindo de qualquer província, sem consultar o pastor dele, não são um procedimento da palavra. Na regra, o teu pastor tem que fazer uma carta ou ligar. Sim. Olha, estava o meu filho ali chamado tal fulano, está a vir pregar. É assim que nós sabemos. E o pastor lá já sabe que estava filho do pastor Cosmo, estava filho do irmão Elias, estava filho de Davi, que estava a pregar. O pai dele sabe. Chega lá, serás bem-vindo. Não, portanto, porque hoje já existe aquelas viagens missionárias que os pastores fazem, ou que muitos jovens servos, ou mesmo até não sendo servo, faz sem consentimento do seu ancião. Está errado. Ora bem, estamos aqui a dizer que, espero que nos entendam bem, estamos aqui a dizer que não é mal fazer uma viagem. Para você que ainda não tem uma aceitação, não é mal. Quando tiveres a fazer uma viagem missionária sem o consentimento do teu ancião, isso quer dizer que está reprovado. Está totalmente reprovado. Então, o conselho já está no ar. Sim. Já deixa o conselho. E tu achas que é momento de teres uma aceitação no seu ancião? Ou achas que ainda tens que crescer?
Bem, eu digo que já tenho o momento de ser aceito no meu ancião. Sentes que já bebeste alguma, já bebeste o suficiente? Já bebi o suficiente e já mamei. Estou totalmente formado. Digo isso com boca cheia. Pronto, eu sei que Deus também está a ouvir e conhece melhor o coração, tanto o seu como do seu ancião, e eu sei que esse momento há de chegar. E olha só, irmão David, não é iludir o meu ancião, mas estou a dizer para todos os anciãos do mundo inteiro. Todo ministro chamado por Deus, que diz ser chamado para pregar o Evangelho, se não tiveres respeito, temor e a consideração do teu ancião, para de pregar. Porque, afinal de contas, estás a pisar a palavra. Essa declaração é forte. Sim. Pois. Porque você não respeita o teu ancião, o que é que vai se pregar nos outros? Eu, pelo menos, você vai na minha assembleia pregar. E se eu vi que você com o teu ancião não tem ligação, não vai pregar. Não vai pregar. Não vem pregar. Então, isso sirva como lição para todo ministro que diz ser chamado por Deus. Tá claro. Então, de facto, para si que está aí do outro lado, saiba que estamos a conversar com o jovem pastor Elias Bete, da Assembleia da Mão de Deus, ou Tabernáculo da Mão de Deus, na aldeia da Fortaleza. É filho nascido, como se diz, nos rins, vem dos rins, os lombos Ministerial do pastor Cosme Braz em Cabinda. Não pode negar, porque também não vou trocar o pastor. Acordei e troquei do pastor. Não se troca o pastor. Não se troca de pai. Não se troca do pai. Não pega João Beto e vou escolher meu pai biológico, o pastor Cosme. Não pega. Ora bem, vai morrer teu pai. Ora, meu filho não se apanha, o filho se nasce. Se nasce. É por isso que eu vejo tantos ministros na tua assembleia, chamava de pai, muda, vai no outro, não, meu pastor hoje é aquele. Está errado. Glória a Deus. Então, acho que não queríamos ser tão extenso, mas vamos entrar num outro campo. Okay. Vamos entrar num outro campo. Falas um pouquinho de ti, né? Falavas de se a tua mãe tivesse a presenciar o seu casamento, acho que ele estaria muito feliz de ti. E ora bem que temos uma história que de facto tanto a ti como a sua esposa sois órfãos de mãe. Sim. Né? Sim. E como é que vocês viveram esse dia do vosso casamento? Foi tão difícil, nós estávamos inconsolados, mas realmente conseguimos porque é tão doloroso fazer preparação de uma coisa de gênero sem uma mãe, é complicado. A tua mãe, mesmo que passa anos no túmulo, mas aquela coisa não sai. E entretanto, pai de quantos filhos? Sou pai de 3 filhas, né? Outra já nasceu há pouco tempo. Mas novinha. Realmente. Mais uma menina. 3 meninas. 3 meninas. Oh. Exatamente. Realmente. Estás alegre com a tua família? Me sinto bem alegre, me sinto feliz de estar com eles. Realmente significa muita coisa para mim. Amo tanto delas. E se vier um rapaz pela próxima, já tens o nome preparado? Já tenho um nome preparado há muito tempo. Eu até pensei que podia vir um rapaz, fizemos ecografia, acusou, mostrou o rapaz, mas veio nascer uma menina. Oh Deus! Deus mudou tudo na última hora. Na última hora. Que o nome do Senhor seja louvado. Será que pode nos divulgar esse nome? Você preparou? O nome? O nome que eu preparei para o meu príncipe, né? Ezequiel.
Ezequiel. Tens uma história muito ligada com Ezequiel? Olha, Ezequiel foi um homem muito forte, Persistente. tem uma história longa, Persistente e consistente muito. na fé. Olha, não tem como explicar, Então, tu tens esse nome muito especial. muito especial. Não, mas Ezequiel há de ver. Ezequiel há de ver. Tens de ter essa fé. Exato. Ezequiel há de ver. E falha. Prontos. Os seus irmãos. Tu. O que achas dos seus irmãos? Mereceram ser teus irmãos? Não entendi? Os seus irmãos mereceram ser teus irmãos? Realmente, quando eu falo dos irmãos, tenho falado muito do pastor Sérgio. Realmente é um irmão que eu amo tanto, muito, mas é muito, também contribuiu muito na minha vida, na fé, e que realmente Deus abençoe muito o pastor Sérgio, muito, mas é muito. Pastor Sérgio, contentores de bênção, não sou ele, eu também mandei Realmente. para si. Prontos, eu conheço muito bem a família, e de facto sei como é que nasceram. E a última pergunta que eu tenho para si, a última pergunta que eu tenho para fechar, é um pouquinho difícil. É um pouquinho difícil, mas isso tem a ver com o teu ministério. Exato. Tem a ver com o teu ministério. Ok? Pastor Liz, Sim? dizem da sã doutrina e dizem da falsa doutrina, Ok? né? Muitos fazem confusão da sã doutrina E a falsa muitos doutrina. falsa doutrina. O que é essa sã doutrina? A sã doutrina é uma doutrina santa, sem mistura, verdadeira, vindo de Deus, quer dizer, doutrina dos apóstolos. Não há mistura, original. E acreditas que estás na sã doutrina? Estou com as duas pernas, Corpo, corpo e alma. tudo e membro, tudo. Estou na sã doutrina, defendo a sã doutrina. Pastor Elias acredita que está na sã doutrina, uma doutrina sem mistura, uma doutrina pura, uma doutrina apostólica, pregado por Jesus, Amém. pregado pelos apóstolos Voilà. e pregado por seu ancião, pregado por si. Então, ele não prega outra doutrina se não for a doutrina apostólica. Foi o que ele nos disse. E ele é o fundador da igreja, da mão de Deus, na aldeia da Fortaleza. E, talvez, vou terminar por dizer, Pastor Elias, tens alguma coisa a dizer? Bem, não falta. Realmente eu quero aqui deixar uma mensagem a todos que nos ouvem e a todos que estão nos assistir essas horas, que realmente temos uma promessa e essa promessa não vai falhar. Jesus brevemente voltará. E quero dizer mais assim, conselho para os ministros, que todo aquele que for convocado para esse programa, que não se sente mal. Também estás livre de aceitar convite ou não. Não se obriga a ninguém e que realmente é um programa que também vai ajudar a crescer em todas as plataformas digitais e que será benéfico também para nós, principalmente para a nossa igreja. Isso vai nos ajudar muito. Isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado, está bem dito. Todo mundo ouviu a partir da própria boca do nosso convidado, que é o pastor Edesbete, e nos explicou um bocado. Ninguém explica toda a história da vida, mentira. Nos explicou alguns pontos, mas ele virá mais nos dias que vêm, para nós sabermos como é que a igreja está a evoluir. De facto, a igreja está a evoluir e vamos querer saber mais. Então, para si que está do outro lado, este é o portal A Voz Sagrada e eu sou o David Cosminho, como vocês bem sabem.
nas minhas contas também, David Cosminho. Sigam-me. E não esquecerem também de seguir o portal A Voz Sagrada em todas as plataformas digitais. Sejam abençoados. Esse programa é maravilhoso. Então, meus irmãos, não percam, estejam ligados às nossas páginas e as nossas contas está expandida em todas as plataformas digitais e vocês saberão as nossas agendas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês de uma forma particular. Saudações especial do nosso lado. Shalom, até já. Obrigado, shalom. Deus abençoe. Merci beaucoup.